Estamos de volta com as nossas rodadas e hoje temos o Fiat Idea Adventure com motor 1.8 aspirado e câmbio manual de 5 marchas. Uma minivan que fez sim o seu sucesso, mas nos deixou em 2016, né? Foi lançado em 2005, durou bastante no mercado, ganhou somente um facelift, então sobreviveu em uma única geração e hoje no mercado de usados pode ser uma baita opção, muito interessante para famílias grandes. Principalmente quem tem aí filhos altos e quer um carro barato, na faixa dos 50 mil reais e confiável. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês tudo que o Fiat Idea tem de pontos positivos e também de pontos negativos. Sério que eu vou começar aqui atrás? Sim, senhor, aqui atrás para vocês. Banco ajustado muito para trás da coluna B, vejam só as condições. Eu tenho 1,82 m, dificilmente você vai ter um filho mais alto do que eu, pode ser que sim. Mas ainda que seja mais alto, vejam só o espaço que sobra aqui acima da cabeça na minivan Fiat Idea. Dito isso, o espaço interno realmente é muito bom, eu quis mostrar de forma rápida, daqui a pouco a gente mostra mais coisas lá dentro, mas acho que é um dos principais benefícios do Fiat Idea, sem dúvidas, é o seu amplo espaço. Também temos como benefício da versão Adventure todos esses adereços, lógico, mas o maior vão livre do solo, 18,5 centímetros, que ajudam bastante a não esbarrar em quebra-molas mais altos ou rampas, e até mesmo pequenos cenários no off-road. Então é um carro alto, interessante, na época que os SUVs ainda não estavam bombando. Esse aqui, por ser o último 2016, já sentia o efeito do tempo do projeto e principalmente as ameaças. Tanto que quando a Fiat, né, a Stellantis, no caso na época eu não sei nem se era Stellantis ainda, mas eu sei que era Fiat e Jeep juntos já naquele momento. Quando ela tirou o Idea de linha, ela já estava com o Renegade no forno para lançar. Então o Renegade ia competir com esse carro e acabar com certeza roubando vendas dele. E de fato as minivans foram caindo em desuso e os SUVs vem desde então reinando de forma absoluta em nosso mercado. Com certeza, se esse carro tivesse sido vendido por mais tempo, o efeito do visual cansado teria pesado ainda mais. O Idea, que tem essa característica de ter uma traseira, um recorte bem rápido, que nas versões sem esse step aqui, com o motor Fire 1.4 ou até o Z-Torque 1.6, fica um carro bem feio, na minha humilde opinião. Aqui, por conta do step, a gente tem um alívio melhor, né? É questão pessoal. Depois ele teve esse facelift até 2016, com um desenho diferente das lanternas, na frente também os faróis foram modificados. Então, no geral, o Idea até tentou sobreviver, ele tem um rack de teto muito interessante. Olha a altura desse carro, cara, eu tenho 1,82 m, ele é maior do que eu, se a gente levar em consideração o rack. Mas, de fato, não dá para ver esse carro como um carro bonito, nem em 2016, muito menos nos dias atuais. Porém, não é na estética que a gente pode convencer alguém de comprar um Fiat Idea como esse. A gente tem que pensar na funcionalidade. E é onde eu estou tentando focar. Eu não quis deixar de citar a questão estética. Mas olha que interessante para quem gosta de um farol de elevado alcance. Ele tem projetores principais e 2 auxiliares na parte de baixo, né? Se eu não me engano, um é um neblina, o outro é o farol de milha. Para vocês terem uma noção do tanto que esse carro ilumina em uma estrada de terra à noite ou então que seja numa rodovia, às vezes de má iluminação. Só cuidado para não ofuscar o carro que vem no sentido contrário e nem o carro que está na frente pelo retrovisor. Então vamos lá dentro, porque acho que do lado de fora não tem muito o que falar. As rodas são bonitas também, se eu não me engano são aro 16 e o perfil é alto. Então isso ajuda bastante numa característica que no test drive eu vou trazer para vocês. O rodar desse carro é bem confortável. Mas vamos falar um pouquinho da posição de dirigir aqui na frente e dos itens que ele entrega de tecnologia. Estamos no interior do Fiat Idea, aqui no banco do motorista, e logo de cara eu noto que ela tem aquela identidade da Adventure da época de 2016, a linha Adventure em si, né? Desde a disposição do painel com essa central multimídia e esse monitoramento aqui de bússola, inclinação do carro, que é legal, né? Para quem gosta. Eu não sinto tanta utilidade para o meu uso, mas tem gente que deve achar isso interessante. O desenho aqui do volante é muito parecido com a linha da Palio Adventure 2014 para frente, se eu não estiver enganado, e o quadro de instrumentos é a mesma coisa. E o padrão também de acabamento, é plasticão, parecido com o Palio e também com a Estrada, o que acaba fazendo com que a gente escute alguns rangidos no rodar, depois de 7 anos de idade. Um carro com 60 e poucos mil quilômetros, infelizmente já entrega ali alguns ruídos em excesso. Mas de qualquer forma, o maior benefício aqui é a posição de dirigir, parecido com um van
A gente fica elevado, amplitude de visão legal, ele tem uma janelinha ali na coluna A, um recorte interessante que ajuda bastante a enxergar mais os obstáculos e a posição é bem agradável, muito confortável. Os bancos parecem também com a da Palio Adventure e eu gosto desses bancos, ele tem essa textura diferenciada no centro, bem confortável. Nas portas, além de plástico, é possível encontrar uma parte forrada em tecido. Os comandos dos vidros elétricos, um toque para todos, tanto para subir quanto para descer, só que o da frente fica um pouco muito para frente, literalmente. Então, eu mesmo, como não estou acostumado com esse carro, confundo, às vezes, andando com ele hoje, eu, sem querer, tentava abrir o da frente, abrir o de trás, quando eu vi, nossa, tem que esticar o braço para poder realmente abrir os da frente. Foi uma pequena coisinha que me incomodou, mas acho que dá para acostumar, com certeza. O Ideia tem aqui um porta-trecos acima do parasol, interessante. Tem o parasol com espelhinho tampando, iluminação, um outro espelhinho que eu lembro do meu Fiat Uno que possuía. Interessante para quem tem filho pequeno, no Fiat Uno ele tampava o retrovisor, aqui não, melhor ainda. Então esse carro é realmente feito para famílias, hein? Quem tem filho bagunceiro aí, ó, é aqui mesmo que vai ficar de olho nele. Um outro porta-objetos para colocar alguma coisinha. Mais um aqui, meu Deus, o que não falta é porta-objetos nesse carro. E uma iluminação a mais. No centro o console é limpo, não tem nada acoplado, dá para ver os trilhos dos bancos, um pouco do forro, mas ele tem aqui o apoio de braço junto do banco, né? E pelo menos isso deixa a posição ainda mais confortável de guiar e o câmbio bem na mão. Realmente a posição de dirigir esse carro é excelente, um dos melhores Fiat que eu já vi até o momento. Ar-condicionado funcionando muito bem, gelando perfeitamente. Esse carro que está à venda na loja parceira do canal Y Automóveis, para quem tiver interesse. A gente não fez a vistoria completa, mas se você está procurando uma ideia, 65 mil quilômetros, entre em contato comigo que a gente agenda aí uma vistoria completíssima, levantando todos os dados do carro, não só de documentação, mas também se ele tem algum retoque, se ele tem detalhe de estrutura, se já foi batido. Acredito que não, pelo que eu já dei uma primeira analisada aqui. O carro realmente parece estar íntegro para a idade dele, mas vale sim fazer toda a vistoria completa e quem tiver interesse é só me chamar no WhatsApp. A chave é do tipo canivete, possui aqui os comandos para abrir e fechar o carro e também a tampa do porta-malas. Partida convencional, não vou dar partida, só minha chave para analisar aqui o quadro de instrumentos. Não consegui muito acesso ao computador de bordo dele, não sei se é porque ele está dando um aviso de baixo combustível, mas parece que não tem muitas funções. Depois eu vou deixar para vocês editado se tiver alguma coisa a mais. A central multimídia, para os padrões atuais, como qualquer outro carro 2016, sente o efeito, né, do tempo, com certeza, mas possui conexões Bluetooth e também câmera de ré com uma definição bem fraca. Vale a pena quem comprar um carro como esse atualizar a central multimídia por um sistema mais novo. O banco do motorista possui ajuste de altura, o que é muito bom, né, para atender aí pessoas de diferente estatura, tanto mulher quanto homem. Ótima opção. E aqui o ajuste da inclinação. Eu vou deixar o banco ajustado para mim, para a gente poder avaliar ainda mais de forma precisa o espaço interno traseiro agora. Não dá para deixar de citar que o entre-eixos do Fiat Idea é de 2,51 m. Só para vocês terem um parâmetro de comparação, um sedã médio atual tem 2,70 m em média de entre-eixos. E mesmo assim, olha como foi o aproveitamento. Deixa eu só levantar o apoio, né? Ele tem 3 apoios de cabeça, já adiantando, mas o cinto do meio aqui é abdominal, só tem 3 pontos nas laterais. E mesmo com esse entre-eixos encurtado, o banco do motorista ajustado para mim, para trás da coluna B, eu repito, agora desse lado de cá, realmente acho importante frisar bastante o espaço interno, porque a maioria das pessoas que procuram um carro desse estão de olho nisso aqui. O 1,82 m, e sim, as pernas chegam a esbarrar aqui no banco do motorista. Mas a mobilidade dos pés é ótima, não tem túnel central, né, para colocar 3 pessoas, por exemplo. É um carro largo, gostei, e você fica bem confortável. E para fechar os itens, a gente tem aqui alças PQP para todos, o que faz a diferença, uma amplitude de visão muito boa daqui de trás. Um conforto, né? Não fica aquela sensação de estar apertado na hora de viajar longas horas. E ele também tem aqui banco bipartido, interessante para você que precisa levar um objeto maior no porta-malas. Às vezes o mais interessante é rebater esse aqui e ainda cabe uma pessoa desse lado, né, da direita, ou o contrário, como eu fiz, fica a critério de cada um, mas não deixa de ser um item de boa utilidade.
Para abrir a tampa do porta-malas, a gente destrava tanto num comando interno quanto aqui na chave, fica a seu critério. Ele dá essas duas opções e tiramos o step, né, para a lateral, para depois elevar a tampa para cima. Diferente do EcoSport, na minha opinião, um pouco melhor, né? Na hora de deixar o espaço mais livre aqui atrás, o EcoSport acaba afetando bastante quando tem um carro muito próximo, né, estacionado. São 380 litros. Aqui vem a grande diferença para quem às vezes está na dúvida se pega uma Palio Weekend ou o Fiat Idea. O Fiat Idea vai entregar um espaço interno muito maior do que a Palio Weekend, mas o espaço do porta-malas não tem nem comparação. Se bem que aqui ainda é bom. 380 litros, bem aproveitados. Eu confesso que esperava menos, olhando a numeração. Ele ainda possui aqui um outro espaço, né, para deixar alguns objetos, inclusive aqui que está o macaco, chave de roda, enfim, tem iluminação e eu acho que dá conta do recado. Só que para quem realmente precisa levar carrinho de bebê e muita coisa, talvez a Palio seja melhor. Minha conclusão, se você tem filhos pequenos que ainda precisam de carrinho de bebê e também cadeirinha, ou seja, não exige tanto espaço interno e sim espaço no porta-malas, vá de Palio Weekend. Agora, se você tem filhos maiores, mais parrudos, de 10, 11, 12 anos, seja menina, principalmente os meninos, aí o Idea vai atender melhor. Motor e-torque 1.8, motor muito consolidado na linha da Fiat, utilizado até pouco tempo, até nas Jeeps, né? Renegade da vida e também até a Fiat Toro. Então, gente, pensa, esse motor tem peça pra caramba no mercado. O maior benefício dele é mecânico, conhecê-lo muito bem, então mão de obra não vai faltar e peças também não. Isso é muito bom. Motor de 132 cavalos com etanol e 18,9 kg de torque com o mesmo combustível. Com gasolina, os números são um pouco menores conforme eu deixo na tela para vocês. Ele tem corrente de comando, nada de correia dentada, então a durabilidade é melhor, a questão de dar menos manutenção e te deixar na mão com menor chance, né? Não temos variação de fase na admissão ou no escape, ele tem um comando único no cabeçote e tem 4 válvulas por cilindro, pelo menos são 4 cilindros. A litragem dele não é 1.8, né? Seria 1.75 aproximadamente, mas eles arredondaram 1.8 para ficar mais bonitinho e enganar o consumidor. Enfim, é isso, um carro que é bem honesto na sua mecânica, uma engenharia simples, não tão eficiente, né? Porque esse carro não consegue entregar tanta economia de combustível, mas uma mecânica robusta e que vai entregar um desempenho satisfatório. Vamos ao nosso test drive aqui com o Fiat Idea Adventure. Algumas críticas que eu vi em relação à falta de desempenho, para mim, não são condizentes. Eu gostei do desempenho desse carro com motor 1.8. Eu confesso que o e-torque, quando é utilizado na linha da Fiat, por exemplo, na Toro, fica antiquado por conta do peso. Aqui a gente tem um pouco mais de 1.300 kg, a relação peso-potência fica de 10 kg por cavalo. Então, 132 cavalos e os 18,9 kg de torque, para mim, dão conta do recado. É assim, trabalha em alto giro, né? Ele só vai chegar nos 4.000, olha, nos 4.000 ele vira outro carro. Talvez a crítica de alguns consumidores seja em baixa rotação. O que acontece? Como ele precisa trabalhar em alto giro para entregar um desempenho melhor, as pessoas acabam piorando ainda mais o consumo desse carro, que por si só não é dos melhores, conforme os números que eu deixo na tela. A suspensão é do tipo eixo de torção atrás, do tipo McPherson, independente na frente somente. O ajuste é muito bom, é um carro muito macio que filtra bem demais as irregularidades do solo. Vejam como de terceira marcha a 50 km por hora ele fica ali no giro de 1.500 RPM e de fato o desempenho é fraco, né? Para a gente conseguir entregar aqui retomada forte, tem que fazer redução. Mas vamos manter assim porque eu estou andando de boa, a gente está falando de suspensão. Voltando a esse ponto, o rodar do Idea é muito macio, confortável, o pneu é de perfil 60, então ele é muito bom para essas nossas belíssimas ruas brasileiras. Aqui um irmão dele, porém vermelho, não vai dar para mostrar para vocês na imagem, mas ainda dá para ver alguns Fiat Ideas por aí. É um carro bem interessante. Na hora de manobrar, a amplitude de visão é favorável, a gente fica elevado aqui no banco do motorista, muito próximo a uma van. Para quem já dirigiu van, com certeza remete bastante. Temos o tilt down na hora de engatar a ré, ele abaixa o retrovisor esquerdo, o retrovisor direito, me desculpe, para facilitar na manobra. Não é um carro comprido, mas é um carro um pouco mais largo, então exige mais cuidado.
ralar a roda não é tão difícil, mas no geral o Fiat Idea está aprovado. Realmente é um carro bem agradável de guiar e com boa retomada de velocidade, só tem que trabalhar em alto giro. E aqui estamos com o Fiat Idea Adventure 1.8 2016, o último que foi fabricado no Brasil, vendido até a queima de estoque no início de 2017, se eu não estiver enganado. Então é um carro que sim, já deixou o nosso mercado há um bom tempo, mas como eu disse, na parte mecânica não vai faltar peça. Na parte de acabamento pode ser que tenha alguma dificuldade, mas eu não deixaria de comprar esse carro por conta disso. Ele entrega bom espaço interno, confiabilidade mecânica e robustez, e para os pais de família, com certeza, com filhos grandes, como eu disse, na parte lá do porta-malas, é uma boa ideia. Não poderia perder a oportunidade de fazer esse trocadilho bobo, mas sim, recomendamos a compra de um carro como esse aqui no canal Carro da Rodada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe o like, fique à vontade para comentar e criticar o nosso vídeo, a nossa avaliação e também o Fiat Idea. Elogie também, a gente gosta.